Ao longo dos últimos anos, a AWS veio se desenvolvendo. A gente sempre teve duas vertentes bem fortes, que é a vertente de tecnologia e consultoria. Perfeito. E a gente, ao longo do tempo, veio melhorando os nossos serviços, e a partir do último ano, a gente começou a assumir diversos outros serviços com o objetivo de agregar produtividade, de levar diminuição de custo, levar crescimento para dentro das operações, e basicamente, a gente se transformou no middle office dos escritórios, né? Então, tudo aquilo que é não core das operações hoje, que a gente fala que é algo similar, que todas as operações têm que fazer, contabilidade, financeiro, jurídico, BI, tecnologia, a AWS vem assumindo dos parceiros com o objetivo de gerar escala, com o objetivo de gerar produtividade, ganho de margem financeira e operacional, e querer realmente fazer com que as operações consigam se transformar num deal, num negócio cada vez mais profissional. Em números aqui, só passando um pouquinho para vocês, a gente já tem, agora em dezembro, a gente vai fazer 5 anos de história. A gente já atendeu mais de 200 operações, hoje a gente é parceiro de mais de 100 escritórios, e a gente tem mais de 8.000 assessores impactados aí com todos os conteúdos que vocês acompanham, seja via WhatsApp, LinkedIn, Instagram e por aí vai. Tá bom? Um pouquinho da estrutura societária, para quem ainda não está ciente, hoje a gente tem a Avex, entrou no quadro societário tem quase 6 meses aí. A Avex é um fundo de private equity, formado basicamente por 3 grandes sócios, que é o Patrick, que está aqui com a gente hoje, o Alexandre Audi e o Paulo Jorge Lema. Junto a isso, tem outro grupo, que é os sócios da AWS, que são os executivos que continuam no dia a dia e tocando a operação da AWS, que hoje eu represento esse grupo, mas tem aqui também, e vai falar para vocês hoje também, que é o meu sócio, que é o Vitor, que no final da apresentação vai falar muito sobre as melhores práticas para fazer gestão financeira nos escritórios. Então, dentro dessa estrutura, a gente tem tanto um business de tecnologia, que hoje a gente fornece tecnologia até para banco digital, no quesito de plataforma de asset allocation, de consolidação, e para os escritórios, hoje, a gente tem uma plataforma de partnership, então, para os nossos parceiros que estão aqui com a gente há mais tempo, já estão utilizando, para atualizar contrato social, para atualizar acordo de sócio, cap table, então, ter toda a parte de centro de custo, tudo dentro de um local só, para você conseguir gerar transparência para o seu negócio. E a parte da AWS Partners, que é a parte de consultoria, e agora com a Avex a gente está estruturando um veículo para conseguir auxiliar vocês nessa nova etapa, que é a etapa de transformar ou trazer sócios para dentro da operação, e aí sim conseguir dar o próximo passo, que a gente entende que vai ser o próximo passo para a gente aproximar as assessorias brasileiras no modelo mais próximo do que a gente vê lá fora, de assessoria já com cap table mais profissional, com um deal de crescimento realmente. Perfeito. Então, só para resumir, basicamente, hoje, em questão de front e back, vocês já fazem esse trabalho muito bem feito, e vocês continuam fazendo todo o trabalho bem feito. O que a gente vem se propondo e vem fazendo com a maior parte dos parceiros hoje da AWS é assumindo tudo que é a área não core. Então, o que a gente já faz? Contabilidade do escritório, a tesouraria do escritório, então, tudo que é contas a pagar, a receber, toda a parte de apuração e desenvolvimento do comissionamento, a controladoria, que é como é que está a DRE por profissional, por área, por PJ, se isso está feito de acordo com a melhor prática, se tem algum risco societário ou jurídico, a gente coloca e atualiza tudo isso dentro do partnership. Perfeito. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo da apresentação. Acho que aqui, para quem já conhece a AWS, é a nossa metodologia de gestão. Eu não vou me aprofundar muito, mais uma vez, acho que muita gente aqui já conhece ela bem a fundo. Geramos um ecossistema completo para as assessorias para aumentar produtividade operacional e financeira. Não apenas estruturamos, mas atualizamos e participamos do dia a dia do negócio. Todo o gerenciamento da sua empresa poderá ser realizado através da nossa plataforma de partnership. Por meio da nossa plataforma, você consegue acompanhar em tempo real como está a custódia, clientes ativos e evolução do AUC do seu escritório, planos de metas global e individual. Fazemos a integração com certificação digital e ClickSign, principais corretoras, B3 e RP. Faça suas análises e gestão baseado em dados pelas visualizações por PJ, por profissionais e por produto ao longo do tempo, conseguindo assim ter agilidade na contratação e desenvolvimento do seu time. A AWS.
uma coisa que a gente sempre gosta de falar é que a gente trouxe essa metodologia para o mercado com o objetivo de trazer o conceito sobre partnership. Acho que, por trás de partnership no mercado de assessorias, sempre foi trabalhado como uma regra de prateleira, né? Sempre foi trabalhado, pô, eu tenho um partnership, vou lá, contrato um escritório de advocacia, esse escritório de advocacia traz os contratos, meio que modelos para eu escolher, e, a partir desse momento, eu saio divulgando, saio implementando o partnership e até vendendo que eu tenho um partnership meritocrático. O que a gente acabou vendo no mercado não foi o que aconteceu. A gente sabe que muitos dos contratos acabaram ficando estáticos, não por, assim, óbvio que muitas vezes por obrigação ou por desejo dos sócios, mas muitas vezes por falta de agilidade mesmo. A gente sabe que no dia a dia, captar cliente, captar profissional, é difícil de parar, entender como é que está a margem daquele profissional, atualizar o contrato com aquele profissional, entender como que esse dia a dia está rodando. E aqui eu acho que a metodologia que a gente trabalha vem fazendo com que esses retornos e esse partnership venha sendo implementado de uma forma mais eficiente nas operações. Hoje, quando a gente compara números de churn, de assessor, crescimento das operações que são parceiros da WZ, a gente vê que são números bem descolados do mercado. Vocês estão aqui, diversos parceiros nossos continuam crescendo, e a gente vê que a indústria, que é o que a gente vai começar a falar em seguida, está num caminho um pouco diferente. Então, acho que o trabalho, depois, para quem não é tão aprofundado ainda na metodologia, a gente pode se aprofundar depois daqui, mas só para relembrar, aqui o conceito eu trago sempre tento lembrar e trazer esse conceito, para vocês realmente conseguirem refletir sobre o que está sendo feito, que não tem uma resposta de prateleira, e aí é onde a gente vai começar a entrar a apresentação, né? O que é essa metodologia, o que é esse conceito para a gente conseguir aplicar no deal que vocês querem para a empresa de vocês. Por muito tempo, o mercado de assessoria, todos caminharam com a mesma cabeça. Pô, vou criar um negócio de meritocracia, de equity, venha para cá empreender com a gente, mas poucos realmente estruturaram um negócio com diferencial. Poucos realmente foram atrás de pensar, pô, vou criar uma empresa de dividendos, vou criar uma empresa de alto crescimento. Então, aqui a gente traz só para relembrar os principais organogramas executivos, as principais estruturas corporativas que existem hoje dentro das assessorias. Então, basicamente, existem inúmeras, né, existem centenas de estruturas corporativas hoje dentro do modelo de assessoria, mas, basicamente, hoje a gente pode clusterizar em 3, inicial, estruturante e o corporativo. Acho que a grande diferença, e aí eu, mais uma vez, não vou me aprofundar muito aqui, porque muitos já conhecem, mas a grande diferença é que o inicial e o estruturante são mais modelos atrelados à receita, onde a grande parte das pessoas ganham pelo percentual da receita. Então, o assessor ganha pela receita que é gerada, a mesa de renda variável, as mesas de produtos também ganham o percentual da receita, e eu tenho muita divisão entre executivo e assessor que ainda executa uma função comercial. Eu tenho poucas lideranças, eu tenho poucos trabalhos operacionais ali para realmente agregar valor na lucratividade. Porque a remuneração desses sócios, por exemplo, o assessor que é CEO, ele também cuida de uma carteira comercial. Quando acaba tendo isso no dia a dia, a gente acaba vendo que o crescimento da curva, em vez de ser um crescimento exponencial, acaba sendo um crescimento que, em determinado momento, começa a estabilizar, como se fosse o contrário do exponencial mesmo. Diferente do modelo corporativo, que é o desejo de todo mundo, ou pelo menos o que todo mundo tenta implementar ao construir um partnership. O modelo corporativo é onde eu já consigo ter executivos onde eles não são remunerados pela sua carteira, onde eles são remunerados por uma estrutura de total comp, onde eu tenho mais custo fixo, mas, consequentemente, eu tenho mais escala. Se eu tenho mais escala, quer dizer que eu consigo gerar crescimento, e com esse crescimento, aí sim eu vou ter ganho de margem e vou ter ganho no valuation. Mas por que eu estou tentando trazer o conceito e os modelos de corporativo? É porque agora, cada vez mais, e ao longo do dia a gente vai discutir isso, basicamente, que a gente vai entrar num novo cenário de mercado. A gente vai entrar num cenário de mercado onde a gente vai ter começar a ter mudanças no cap table significativas dentro das assessorias. A gente vai ter corretoras se tornando sócios de escritório de agente autônomo, a gente vai ter outros sócios entrando dentro do escritório de agente autônomo. E precisa dar bem claro na cabeça dos fundadores, dos administradores da empresa, qual o modelo que ele está atuando. Toda vez que a gente entra para fazer dentro do escritório de assessoria o planejamento estratégico, a gente faz o questionário, a gente faz uma pesquisa com os sócios para entender se vocês estão a fim de fazer uma empresa no modelo inicial, estruturante ou corporativo, e a maior parte sempre responde no primeiro momento que quer ter uma empresa de dividendos e de alto crescimento. E não tem como, e aí, por muitas vezes, se insiste nesse caso de não, mas não tem como, desculpa, não tem como eu criar, nem que seja pagar
50% de dividendos de payout, 30% de dividendos e manter um alto crescimento? Então, na verdade, o que a gente sempre gosta de discutir é, você pode sim criar modelos que em determinado momento vão se tornar de dividendos, mas você tem que ter uma cabeça bem clara para onde que você quer guiar a sua empresa. Então, se você está pagando dividendos, muito provavelmente você está reinvestindo menos na sua empresa. Se você está reinvestindo menos na sua empresa, todo o modelo de crescimento da sua empresa vai mudar. E, consequentemente, o modelo de remuneração da sua empresa tem que mudar. Como eu comentei, o modelo estruturante, que é o modelo onde a maior parte das assessorias estão incluídas hoje, tá? Que é um modelo onde existe muita divisão entre função executiva, função comercial, muita divisão de receita entre as áreas ainda, muito pouca escala, perfeito? Ele é um modelo mais atrelado a dividendos. E aqui é um ponto que muita gente se discute, ou muita gente tenta ir para o modelo corporativo, falando, pô, beleza, se o modelo estruturante é um modelo que tem menos crescimento, eu vou ter que botar um modelo corporativo, que é um modelo de alto crescimento. Porque, querendo ou não, é onde as corretoras estão olhando, os sócios estão olhando para quem? Para quem tem mais AUC e ROA. E a verdade não é essa. A verdade que a gente quer trazer para vocês é que é importante vocês entenderem o modelo de vocês, para vocês conseguirem sentar na mesa com esses futuros sócios, para conseguir bater de ponta a ponta o que vocês querem para o business plan de vocês. Hoje, e a VEX depois a gente vai poder discutir mais com vocês, hoje a gente roda diversas instituições, conversando com diretores, conversando com os sócios, para realmente ouvir deles como que está essa percepção da indústria. E a percepção da indústria é, todo mundo vende a mesma coisa. Todo mundo chega lá, fala de AUC, fala de ROA, fala que vai ter alto crescimento, fala que tem todas as áreas bem estruturadas, mas quando vai se olhar na ponta do lápis, quando vai olhar, poucos conseguiram bater as metas. Hoje a indústria inteira, querendo ou não, bateu 20% a 30% das metas dos contratos que foram fechados. Isso tem diversos fatores que a gente já vai avançar. Mas eu acho que a diferença da gente conseguir distribuir entre esses modelos é para os sócios começarem a refletir o que eles querem para a sua empresa. Não adianta você ter o desejo de ter uma empresa de dividendos e querer implementar um modelo corporativo, ou você ter um modelo corporativo e implementar um modelo de dividendos. Para isso, aquelas respostas de prateleira não existem. Exemplos de respostas de prateleira. Distribuir dinheiro de exclusividade é correto ou é errado? Certo? A gente entende que, para um modelo estruturante de dividendos, não seria nada errado distribuir o dinheiro de exclusividade. Obviamente, desde que você mantivesse os custos ou seu caixa versus seu custo fixo numa racionalidade viável. Já no modelo corporativo de alto crescimento, se você distribui sua exclusividade, o que você acaba fazendo? Você acaba tirando o crescimento da empresa. Ninguém está falando que está errado também. O ponto é que, na hora de você for conversar nas próximas etapas com esses sócios, seja com o banco, seja com a corretora, você vai ter que apresentar esses números. Você vai ter que mostrar o racional de como o seu modelo está evoluindo. E você vai ter que mostrar para onde o seu dinheiro foi. E a partir desse momento que vai ser mais fácil de você conseguir negociar e dar esse próximo passo. Então, é aqui que vai ser a discussão baseada no dia de hoje, é para vocês conseguirem refletir para qual modelo vocês estão indo. Tem muito escritório, como a gente falou, que está tentando implementar um modelo corporativo, mas, na verdade, estaria mais apto ou estaria com o desejo de montar um modelo de dividendos. Ou até o contrário, tem escritório que está fazendo um modelo de dividendos, mas já tem um modelo corporativo pronto. Então, não tem resposta certa. Cada escritório tem o seu valor e não quer dizer que um tenha maior do que o outro. O que vai entender é quem consegue entregar o resultado mesmo. E aí, o que a gente está falando muito para o mercado, só relembrando alguns pontos, é por que a gente está entrando nesse cenário? Né? Por que a gente está entrando num cenário novo, de uma nova, vamos falar, de um novo contexto? Né? A gente teve vários contextos, o mercado ele muda rapidamente. A gente tinha um contexto lá atrás de escritórios sem ter exclusividade, veio o BTG, entrou, criou uma nova dinâmica de exclusividade. Hoje, grande parte das operações tem exclusividade, tem caixa para fazer esse financiamento. E agora a gente vai entrar numa nova dinâmica de sociedade, onde a gente vai ter não só a mudança da regulamentação, mas até uma concorrência diferente. Isso eu vou deixar para a gente discutir um pouquinho depois. Mas por que a gente está entrando nisso? Em que contexto a gente está entrando nisso? A gente gosta sempre de trazer números macros de tamanho de mercado. Hoje, a gente tem um mercado de basicamente 4,7 tri, é menos de 1 tri de dólar. Então, se a gente for comparar com o mercado americano tem 128 tri de dólar. Perfeito. Esse é um mercado que realmente tem upside, tem crescimento? Tem. Ele é um mercado que cresce 16% ao ano.
Perfeito. Então, aqui até uma análise, se vocês não são parceiros da WZ, porque quem é parceiro a gente atualiza isso mensalmente, desculpa, no relatório mensal sobre quem está no middle office, né? Então, quanto que você cresceu, né? Quanto que você cresceu no último ano? Se você cresceu acima de 16%, você fez algo acima do mercado, seja se posicionar acima do mercado em relação a mix de produto, ou seja, captar cliente organicamente ou profissionais em relação a isso. Se você cresceu a menos, quer dizer que você ou perdeu o cliente ou teve alguma outra diferenciação. Importante fazer essa mesma análise por quesito de segmentação, varejo, alta renda e private. Perfeito. Se você olha para frente, a gente vê que o private, na nossa percepção, vai continuar maior, mas pela primeira vez na história, a gente tem um segmento do private menor que o varejo. Tá? Isso a gente entende que é só uma percepção, um momento diferente de mercado, mas a nossa percepção, muito por questão de concentração de renda e tendências naturais, o private vai continuar sendo um grande segmento, mas aqui ninguém está incentivando que todo mundo tenha no private, né? Eu acho que o quesito de vocês entenderem é onde vocês têm vantagem competitiva. E aí, putz, não vou mais assim, eu acho que o importante é vocês, a gente aprofundar a discussão, mas pensando especificamente na vantagem competitiva, a gente sempre vai olhar que a maior parte das operações do Brasil tem vantagem competitiva no cliente alta renda, que é o cliente de 200 mil a 3, 4 milhões. E aí, quando a gente olha esse mercado de 4,7 tri, ele separa entre... ele vai para algo em torno de 1,8 tri, perfeito. Quando eu olho para trás, quase eu fico cego aqui com esse LED. Mas desse 4,7 tri vai para 1,8 tri, e esse 1,8 tri a gente projeta que nos próximos anos chega a algo em torno de 4,1 tri. Então, o que a gente está falando aqui? É um mercado, sim, que vai continuar em franco crescimento. Ele vai, basicamente, dobrar em 10 anos. Tá bom? Para o pessoal, assim, todas as agendas têm todos os dados da apresentação. Tá? Então, se vocês pegarem, as primeiras páginas estão com todos os dados. Se vocês quiserem acompanhar, anotar, depois tirarem dúvida, fiquem à vontade também. Mas, olhando aqui para vocês, só o que é importante entender desse 1,8 tri, ele é o mercado inteiro de assessoria hoje. Esse mercado ele se segmenta entre B2B e B2C. Perfeito. Então, a gente não pode olhar nem o 4,7 tri como o mercado inteiro, porque o 4,7 tri a gente está falando que a assessoria pode captar em todas as regiões do país, em todas as cidades e em todos os segmentos. E a gente sabe que essa não é a vantagem competitiva da assessoria. A assessoria não consegue competir de forma eficiente para o cliente de baixo patrimônio, e o cliente ultra-high realmente fica um pouco difícil de competir, principalmente considerando ROA, níveis de produtos e tudo mais. Então, a grande vantagem competitiva está ali no alta renda. Isso não quer dizer que vocês não tenham que atuar nem no varejo nem no private, só quer dizer em questão de alocação de caixa. Vocês vão, sim, continuar crescendo no varejo e no private, mas com outro tipo de atuação, não com investimento inorgânico. O que a gente está trazendo é que desse 4,7 tri vai para 1,8 tri, e vocês podem dobrar. Então, se vocês têm, vamos falar, se é um assessor de 100 milhões, uma assessoria de 5 bi, como a gente tem hoje aqui, casos de 5, 8, 10 bi, se você ficar parado, crescendo conforme o mercado, sem perder e sem captar cliente, você deve ir para 10, 20 bi de custódia, só pelo crescimento natural do mercado. E aqui, quando a gente separa, esse 1,8 tri também precisa ser separado sobre diferentes segmentações. O que é essa diferente segmentação? O perfil do profissional. Então, entre B2B e B2C, a gente tem a atuação de XP-NUE, BTG Advisors no B2C, e o B2B ali dos escritórios que são vocês. Então, o que a gente vê, e quando a gente olha para frente, a gente tem que olhar isso sob a perspectiva do mercado americano também, e a gente vê que é basicamente 50-50 ou 45-55. Esse 45-55 é basicamente 45% vai ser para os escritórios de agente autônomo e 55% vai ficar nos profissionais com perfil CLT. Perfeito, que é o profissional que normalmente é atraído pelo XP-NUE, pelo BTG Advisor e por outras estruturas que ganham fixo mais bônus. Tá? Então, aqui o que a gente está falando é que esse mercado é algo em torno de 2 trilhões de reais, o mercado de assessoria em 10 anos. Perfeito. Por que a gente está falando isso? Para a gente conseguir começar a analisar como que esse mercado vai performar de uma forma específica. Então, até aqui, acho que muitos já tinham visto, né? A partir de agora, o que a gente está querendo dizer para vocês? Pô, como é que está a estrutura de custo e de receita da operação inteira? Como que está a sustentabilidade do setor de assessoria e como que a gente consegue posicionar a assessoria de vocês perante o setor de assessoria inteiro? Então, o que a gente está falando é o seguinte, hoje a gente tem um mercado de 700 bilhões de custódia, certo? 40% do 1,8 tri ali, basicamente. Se a gente fala desses 700 bilhões de custódia que pode chegar a 2 tri em 10 anos,
como que a gente projeta esse mercado e como que a gente vê a sustentabilidade desse mercado. A gente tem que olhar esse mercado como se fosse assessorias individualizadas. A gente não pode olhar ele sobre o PNL da corretora, porque a gente sabe que o PNL da corretora é positivo. É só entrar lá no balanço da XP, no balanço do BTG, a gente vai ver que eles dão lucro e que a operação deles está sendo super positiva. Perfeito? Agora, o que a gente tem que entender é, e o PNL do escritório? Se eu olhar individualizado todos os PNL de vocês, como é que está acontecendo? Hoje a gente tem mais de 80% das operações hoje com EBITDA negativo. E como é que está isso para frente? O que a gente fez? A gente pegou o AUC atual das corretoras, pegou o custo fixo consolidado de todas as assessorias que a gente conhece e a gente chegou a algo em torno de 60% da receita que é custo fixo. Isso aqui a gente não está considerando nem luvas e nem investimentos que estão sendo feitos na estrutura. Tá? Então, o que a gente está falando é que 60% da sua receita, hoje ainda, 60% o custo fixo é 60% da receita, desculpa. Se a gente começa a projetar isso para frente, ou seja, se eu tenho esse mercado inteiro de 700 bi, chegando a 2 tri, e eu tenho 60% do custo fixo, e eu faço um crescimento de custo fixo de basicamente 5% ao ano, eu vou ter um custo fixo lá na frente em algo em torno de 40%. Certo? É viável, na nossa percepção, entender que o comissionamento vai aumentar. Por que é viável entender que o comissionamento para o assessor vai aumentar? Porque esse é um mercado onde a demanda só vai crescer e a oferta não vai aumentar. A gente não vai ter uma oferta maior de carteira de clientes ou de profissionais com carteira de clientes. Certo? Mas a demanda por esses profissionais vai aumentar. Por que essa demanda por esses profissionais vai aumentar? Hoje, a gente tem basicamente um duopólio no mercado. Quem é que compete pela parte de verde claro, que é a parte do B2B? XP e BTG, são donos de 80% ou 90% do mercado. Aqui, todo mundo é XP ou BTG. Perfeito. O que a gente vai ter, muito provavelmente? No verde escuro, a gente já tem, antes a gente só tinha os bancos atuando no modelo de CLT. Certo? Que eram as agências de banco. O que a gente tem agora? XP e BTG atuando no verde escuro, com XP NUE e BTG Advisor. O que a gente vai ter? A entrada dos bancos no mercado verde claro, atuando também no mercado de B2B, no mercado de agente autônomo. Pode demorar 1 ou 2 anos, mas isso é um movimento que vai ter que acontecer e vai acontecer. Porque o que a gente está falando? Se os bancos não atuarem no mercado verde claro, eles vão atuar no mercado de 2 trilhões de reais. Isso não nos parece viável quando a gente já conversa com eles, e eles já estão se posicionando a isso. Ah, esse é o Ion ou o Santander A? Não, o Ion e Santander A continuam no mesmo modelo de profissional CLT. É um B2B falso que a gente pode falar, né? Não é um B2B, é um B2C direto, que eles tentam travestir de B2B, mas ainda não conseguiu atrair nenhum de vocês que são escritórios de agente autônomo, que têm uma carteira já considerável e são maduros. Não é um modelo atrativo ainda para esse tipo de profissionais ou para esse tipo de estrutura. Mas por que é importante a gente entender isso? Para a gente entender se essa tendência de comissionamento está correta ou não. Mesmo que a gente projetasse essa tendência de comissionamento de forma estável, hoje a média do setor paga algo em torno de 40% de comissionamento. Hoje ou seja, a gente está falando que o custo variável da operação hoje é 40% e o custo fixo da operação é aproximadamente 60%. É um pouquinho mais, tá? A gente colocou aproximado. Então, a gente está falando que, operacionalmente, as assessorias ou elas estão dando prejuízo ou elas estão, basicamente, ficando no 0 a 0. Se a gente projeta isso para frente, o que a gente está entendendo? Mesmo se todas as assessorias crescerem da forma como elas pretendem crescer, chegando no topo de mercado, a gente vai ter um custo fixo de 40% da operação. Ou seja, não vai ser possível diluir o custo fixo da forma como todos estão planejando. E aqui que está o detalhe da gente entender para onde que vai esse mercado e como vocês querem se posicionar perante um sócio capitalista. Porque muita assessoria hoje, na hora que vai se posicionar para uma corretora ou para algum outro sócio, não consegue discutir esses dados. Não consegue passar como que a operação vai se tornar rentável e autossustentável. Nesse modelo, o que a gente está falando? A gente basicamente está invertendo a estrutura de custo fixo entre custo variável e eu vou manter minha operação daqui a 10 anos ainda no prejuízo. Ou seja, eu ainda vou continuar vivendo por incentivo da corretora e vou continuar pedalando fiscalmente, como a gente está vendo até no nosso próprio governo. Então, eu acho que o detalhe da gente conseguir entender é como que vocês vão construir um modelo onde vocês consigam passar essa confiança para o mercado
e onde que estão esses drivers de performance, que é o que a gente vai trabalhar agora em seguida. Só mais alguns dados para vocês entenderem. Hoje a gente tem uma margem de lucro líquido, então estava falando de margem operacional, das operações algo em torno de menos 15%, e a gente tem, se a gente projetasse isso, ia ficar em torno de menos 10%. Tá? A queima de caixa esperada para 2022 de todas as assessorias somadas está algo em torno de 550 milhões de reais, certo? Se a gente bota isso em 10 anos, é algo em torno de 7,2 bi. Tá? O que a gente quer falar com isso? Quanto que de dinheiro que a gente precisa colocar no setor, se eu olhasse sob a perspectiva da corretora, para que a estrutura permanecesse estável? Uma estrutura estável tem que olhar sob uma perspectiva de quanto de caixa que eu tenho para manter esse custo fixo. Certo? O custo fixo, se crescer 5%, como a gente falou, ao ano, a gente está falando que as corretoras vão ter que aportar algo em torno de 30 bi nos próximos 10 anos para manter esse setor da forma como ele está, basicamente funcionando. Isso não parece viável, na nossa opinião. Não parece viável, conversando, seja com corretoras ou com bancos, que eles continuem pedalando isso de uma forma insustentável por ao longo dos 10 anos. Porque o que a gente está falando? Se a corretora entende isso da forma como a gente entende, e é o que a gente vem conversando com as corretoras, o que ela tem que falar? Se eu vou gastar 30 bi de incentivo para manter essa indústria saudável, eu tenho que gerar pelo menos, vamos falar, 90, 120 bi em cima dessa indústria nos próximos 10 anos para que isso comece a valer a pena. Porque ela tem que gerar o P&L dela. Para fazer isso, o que ela vai fazer? Vai ter que trabalhar spreads em outros locais. Então, eu acho que o trabalho da indústria, ou de vocês, sócios, é vocês conseguirem se aproximar das corretoras, de sócios, para vocês conseguirem demonstrar que vocês entendem que existe esse problema e que vocês também podem melhorar o P&L dela com algumas outras características de vocês. Ou seja, melhorando a indústria operacional, melhorando os resultados operacionais do negócio como um todo. Perfeito. Como é que a gente consegue? Quais são esses drivers operacionais que a gente tem para que esse negócio comece a acontecer, para que a gente consiga começar a dar o próximo passo das assessorias brasileiras e começar a ter um cenário mais rentável e um cenário mais autossustentável? O que é o cenário autossustentável? É o cenário onde o lucro da assessoria consegue gerar caixa o suficiente para que ela consiga fazer reinvestimento suficiente. Certo? A partir do momento que você fechar uma sociedade, a partir desse momento, novos caixas vão ser convertidos em novas sociedades. Certo? Não é que nem exclusividade ou qualquer outro modelo que eu possa ir pedalando. Então, acho que esse é um modelo e esse é um negócio que a gente tem que trabalhar aqui no dia de hoje e o que a gente tem que discutir com vocês. Quando a gente olha sob a perspectiva de assessoria, esse é basicamente um ADRE modelo de uma assessoria hoje. Tá? O que a gente tem, como a gente falou? Um modelo onde, se a gente partir numa base 100 de receita, a gente tem hoje, no cenário de comissões médias, 40%, um custo fixo de 63%, médio das assessorias hoje, sendo dividido basicamente entre despesa administrativa e pessoas. O que são essas despesas administrativas? Aluguéis, luz, condomínio, toda a expansão, que às vezes é maior em uma, outra menor em outra. Então, a gente viu, e a gente vai falar bastante disso ao longo do dia também, a gente viu muitas expansões desenfreadas, sabe? Aquela expansão tipo, não, mas vou abrir uma nova unidade em tal região. Mas por quê? Não, porque a região lá se paga. Mas se pagar não é o suficiente para gerar uma margem boa pensando no negócio, pensando em valuation ao longo do tempo, pensando em crescimento da estrutura. Perfeito. A mesma coisa com pessoas. A gente viu um crescimento acelerado com pessoas a partir do movimento de recebimento de incentivo. Muito escritório recebeu incentivo e subiu o custo das pessoas, seja de quem já estava dentro da operação, ou seja, colocando sócios em determinadas posições da empresa, recebendo muito valor, sem agregar tanto crescimento para o negócio, ou seja, contratando todas as áreas não core, ou tentando absorver tudo que é não core nas operações. Então, a estratégia da WZ de middle office, que a gente fala, diversos escritórios tentaram implementar de forma separada. Ninguém está falando que está errado, a gente só está falando que está todo mundo gastando dinheiro com a mesma coisa. Ou seja, se você está construindo uma operação agora e tem que contratar um advogado, tem que fazer a jurídico, tem que fazer toda a estrutura de BI e tecnologia, está todo mundo gastando da mesma forma. Aqui dentro dessa operação, aqui dentro dessa sala, tem 60 bi de custódia, perfeito, estimado aqui por a gente. Se a gente falar que todos os 32 escritórios que estão aqui contrataram da mesma forma, imagina quanto de dinheiro que não está sendo gasto no mesmo modelo, na mesma estrutura.
Ou seja, está todo mundo investindo com o mesmo foco. Faz sentido? Esse não é o core da empresa. Se esse não é o core da empresa, como é que a gente consegue fazer com que essa diluição aconteça? Na nossa visão, a grande ganho das operações são operações asset-light, certo? O modelo de assessoria, ele existe, ele foi tão atrativo para o setor porque ele é um modelo de asset-light. Ele é um modelo que ele consegue crescer, ser rentável, ser um modelo de serviço, sem ele ter todo o custo de infraestrutura, que é esse custo de despesa administrativa e pessoas. Então, o grande driver de crescimento da indústria nos próximos anos vai ser basicamente em relação à queda de despesa administrativa e queda de despesa com pessoas. Perfeito. A queda de despesa administrativa com pessoas ela vai acontecer por corte e por crescimento. E esse crescimento só vai acontecer se tiver a profissionalização. E se você fizer tudo internamente, é muito mais difícil de você profissionalizar. Então, esse é o trabalho que a gente está tentando passar para todo mundo, que é o seguinte: se você entender que esses são os drivers de crescimento, que você precisa se profissionalizar, que você precisa se aproximar da corretora, precisa se aproximar de algum outro sócio ou de algum outro movimento para fazer essa diluição de custo fixo, você entende que isso também deve gerar crescimento para você. Porque isso te deixa mais light, se deixa mais light, te deixa mais focado, se vai te deixar mais focado, querendo ou não, você vai focar no que você sabe fazer bem, que é gerar relacionamento na região, seja com cliente ou com profissionais. Então, o detalhe que a gente está trazendo é que, se você conseguir gerar esse tipo de melhoria dentro da sua operação, o seu custo fixo vai conseguir sair de 63% para algo em torno de 20% no longo prazo. Perfeito? No curto prazo, a gente já vê operações próximas da WZ saindo de custo fixo de 63% para 58% rapidamente. Perfeito? Só com corte de despesa administrativa. Ao longo do tempo, a gente começa a ver uma melhoria na despesa com pessoas. O que é a melhoria na despesa com pessoas? Conforme a gente vem implementando governança, conforme a gente vem trabalhando governança com os escritórios, conforme a gente vem trabalhando indicadores e resultados e realmente profissionalização, a gente começa a ver diluição de custo fixo, entrega de resultado e, eventualmente, realocação de custo dentro da própria operação. Perfeito? Ou seja, trabalhar melhor as pessoas que você tem, seja os sócios que estão dentro da operação hoje, seja como esses sócios estão alocados. Então, no médio prazo, a gente já tem operações que, por exemplo, saíram de despesa de pessoal de 39% para 20%. Ou seja, diminuíram quase pela metade o custo com pessoas em custo fixo hoje no negócio. Tá bom? E aí, ao longo do tempo, obviamente, no longo prazo, a gente vai vindo trabalhando isso conforme o crescimento. Mais uma vez, isso daqui a gente está falando sobre uma perspectiva de uma assessoria modelo que trabalha com a WZ, que a gente está vendo aqui no dia a dia. Se a gente for olhar o cenário da forma como ele está, ele não vai caminhar para esse lado. Se crescer custo de 5%, custo fixo crescendo 5% ao ano, levante a mão quem cresceu o custo fixo assim aqui nesses últimos anos. Não existe nenhuma assessoria que cresceu o custo fixo menos do que cresceu a inflação aqui dentro dessa sala, pelo menos. Dessa sala ou no mercado como um todo. Então, acho que o importante é entender isso algo precisa ser feito. A gente não pode esperar o crescimento do mercado para esperar a diluição de custo fixo. Porque a gente vai ter um cenário maior de competição e algo precisa ser feito. E vocês precisam demonstrar como que vai ser feito. Não é só sair vendendo que você implementou uma estrutura, que você tem algo escalável, que você tem algo melhor que a concorrente da sua região. Você precisa mostrar, seja para a corretora ou seja para o sócio capitalista, como que você vai fazer isso. E aqui a gente está trazendo alguns drivers de crescimento para você conseguir realmente dar esse próximo passo. O quesito de exclusividade aí vai ser trabalhado de acordo com o modelo. Então, não existe um modelo certo, mais uma vez. Você pode ter distribuído todo o dinheiro da exclusividade. Muita gente criminaliza isso. Não. Se você criou um modelo de dividendos, você chega para um sócio capitalista e fala, pô, estou criando um modelo de dividendos, ele vai falar, perfeito, vou precificar a sua empresa para receber dividendos assim como você recebe. Se você criou um modelo corporativo, um modelo de alto crescimento e não quer distribuir dividendos, ele vai criar um modelo para ganhar capital junto com você, ou para transformar a sua empresa num modelo de dividendos futuramente. Perfeito? Então, acho que esse é o detalhe de vocês conseguirem acertar o discurso para quem está escutando vocês na hora de vocês forem negociar a empresa, ou forem negociar, ou dar o próximo passo para esse setor. Perfeito? Então, aqui só um pouquinho do que a gente fala de prioridades para 2023. Né? Então, como é que a gente vai executar, ou como é que vocês vão executar junto com a gente, ou até sozinho, se for o caso, toda essa estrutura de diluição e essa melhoria nos indicadores da operação. Redução de despesa administrativa. Então, a gente entende que, se vocês conseguirem
reduzir ou diluir esses custos de assessoria financeira, jurídica, contábil, RH, redução com aluguel, condomínio, se o resultado dessas áreas ou de filiais não conseguirem dar resultado, são os grandes ganhos de redução de administrativo. Redução com o custo de pessoas, então, ter governança, acompanhar resultado, entender como que as áreas estão fazendo. Para isso, precisa ter DRE por área, precisa alocar custo, precisa fazer o financeiro de uma forma profissional, certo? E, a partir desse momento, você conseguir ter gestão do dia a dia. É muito difícil entrar dentro do escritório de assessoria e pedir como é que está a DRE por profissional da empresa, como é que está a DRE por PJ, como é que está a DRE por área da empresa. É difícil ter esse mapeamento, e sem esse mapeamento, sem esses dados, é difícil tomar a decisão e difícil entender como que isso vai ser diluído e como que aqueles resultados que a gente mostrou vão realmente transparecer para vocês. Perfeito. Cuidar dos custos totais anuais, sabe? O Vitor vai falar isso, eu não vou ficar me aprofundando muito aqui, ele vai falar isso no final. Começar a olhar o filme e não foto. A gente vê muito escritório olhando foto mês a mês e, às vezes, por um ou outro mês, se perdendo na análise. Mas como é que está a foto da tua empresa? Se você coloca essa empresa sob a perspectiva de 10 anos, para um crescimento viável, como é que vai ficar a sua foto daqui a 10 anos? Como que isso vai conversar com o seu valuation, mais uma vez, com a diluição de custo fixo, com o modelo que você escolheu para o seu negócio? Então, aqui é o detalhe de você conseguir entender, aí sim, como que você consegue criar um plano de atração e de retenção de profissionais, certo? Como é que você consegue criar um plano de remuneração diferenciado? Pô, hoje a gente sabe, difícil a gente entrar no escritório de assessoria, talvez, óbvio, os que estão aqui com a gente, que tem um plano diferenciado. Os que estão aqui provavelmente já têm algo diferente, já entendem essa diferença, mas normalmente é sempre o mais do mesmo. Pago um percentual por produto, pago 50%, 40% para todo mundo, não tenho diferenciação entre segmentação, não tenho nenhuma diferença para o assessor que vai trabalhar aqui, o assessor pode sair de um lado para o outro, não existe transparência financeira. Então, a capacidade de você criar, formar a liderança, dar capacidade de crescimento dentro do seu negócio e explicar muito bem claro para o seu assessor, é a capacidade que você vai ter de atrair e reter melhores sócios. Um dos grandes erros que a gente vê dentro da assessoria hoje é reter informação, ou, às vezes, ficar muito fechado dentro da sala entre os sócios fundadores. E, às vezes, a gente tem assessor saindo da empresa porque ele não recebeu a informação. Se ele tivesse recebido a informação e entendido que ele, por exemplo, não gerasse margem, ele não sairia. Quando a gente entra, o Vitor, mais uma vez, vai falar isso depois, quando a gente entra dentro do escritório de assessoria e começa a fazer o financeiro, e a gente faz a DRE do escritório, tem caso que a gente pega, e faz por profissional, que a gente pega 70% dos assessores não geram margem ainda para a empresa. Porque receberam luvas, mínimo garantidos, e não geraram receita o suficiente ainda para se pagar. E esse assessor não tem a mínima ideia disso. E ele acha que ele deveria estar recebendo equity, estar recebendo luva, estar recebendo mais dinheiro, e ele acaba migrando de uma assessoria para outra sem entender que ele nunca nem gerou margem ainda. Se você não dá essa transparência para o seu profissional, como é que você vai querer que ele fique dentro da sua empresa até que ele gere margem? Ele está lá ouvindo no mercado, de um outro gestor, o canto da sereia, que ele vale 1%, 2%, só que ele ainda nem entendeu se esse negócio é certo ou está errado. Então, esse é um evento, inclusive, que a gente faz para os gestores, mas todo mundo sabe aqui que a gente faz eventos para os assessores no Brasil inteiro. E o objetivo é levar essa educação também. Então, levem essa educação para os seus assessores, levem essa informação, deem transparência. Às vezes, o medo de abrir a informação, entender como o mercado está indo, tipo, mas o meu assessor não vai ter a capacidade de entender o que está acontecendo. Eu não posso falar o deal que eu fechei com a corretora, eu não posso falar os números que tem no meu... Porque o meu assessor não vai ter essa capacidade. Pô, mas se você não abrir, ele vai ouvir o que ele quiser de outro, e aí ele vai acreditar no outro, porque o outro abriu pelo menos uma parte para ele. E a gente vê que uma das grandes causas que está acontecendo de saída no mercado também é essa. É a falta de transparência do que está acontecendo. E aí, depois o assessor sai, a desculpa do gestor é, mas esse assessor deveria sair mesmo. Esse assessor não estava gerando margem ainda. Mas então, no momento que você foi, pagou, fez tudo, ele fez toda a transição, no momento que ele ia gerar margem, você deixou ele sair. Então, acho que esse é o cuidado. Os assessores usaram muitas empresas hoje como trampolim. A mesma coisa serve para filial. Por muitas vezes, a gente viu escritórios abrindo inúmeras filiais ao longo do Brasil, e é o que está acontecendo hoje com as filiais? Spin-off. Então, cuidado, é o mesmo caminho. Você cria a filial por muito tempo foi se pagando. A partir do momento que ela começa a gerar um resultado,
ela sai e vai, sei lá, vai fundar um escritório na concorrente, vai até fazer um escritório na própria corretora atual. Mas por quê? Porque nunca foi mostrado para esse escritório o que está sendo fornecido para essa filial. Qualquer exemplo, como é que está a DRE dessa filial? O que está sendo trabalhado com essa filial? Por que ele deveria ficar com essa operação? Como é que está a gestão de cap table desse negócio? Eu entendo que, muitas vezes, a gestão de cap table ela fica parada, né? Carro, assim, ela fica parada, não porque o sócio não quer trabalhar ela, mas porque não tem tempo. Vai fazendo, quando vai ver, puta, o contrato social ficou parado, o acordo de sócio não foi atualizado, e o contrato que foi estruturado pelo advogado nunca foi realmente implementado de uma forma correta. Perfeito. Então, os principais cuidados financeiros, divulguem seus resultados. Entendam como divulgar, não só como apurar, mas também divulguem isso. É quase impossível fazer isso manualmente. Tá? Se você for fazer isso manualmente, o que você vai ter que fazer? Subir o custo com as pessoas. Certo? A AWZ tem uma plataforma de partnership hoje com o objetivo de escalar o negócio de vocês. O objetivo de dar escala para vocês conseguirem fazer, por exemplo, como é que está a margem desse profissional contra um profissional? Como é que eu consigo comparar a margem desse profissional mês a mês, trimestre a trimestre? Perfeito. Como é que você consegue dar escala para isso? Com tecnologia. Você vai montar essa plataforma internamente? Não precisa. Já tem alguém fornecendo para vocês. Entendeu? Então, acho que esse é o detalhe. Se você for fazer isso internamente, você vai ter que ou subir o custo fixo muito alto e ter uma mão de obra basicamente executando operacional e menos dando transparência. Então, o trabalho hoje é você conseguir dar essa transparência para você conseguir não só reter a sua equipe, mas também atrair a equipe. E os cuidados societários estão vencendo as luvas. Vou dar exemplo, você fechou, contratou o escritório, eu falei que 70% às vezes é o caso de alguns escritórios, mas tem o problema real mesmo das assessorias hoje é o 30%. Né? Então, é o assessor que tem margem, que é aquele 30% que tem margem, quando a gente olha. Depois o Vitor vai falar melhor dos números, mas desse 30% dos assessores que têm margem, que não tiveram os seus cuidados societários atualizados. Então, eu tenho 30% dos profissionais, hoje, no mercado, vamos falar, que geram margem, que estão gerando resultado para a assessoria, mas que, por falta de tempo, nenhum sócio, nenhuma estrutura conseguiu parar, sentar com o assessor e entender, olha só, você gerou tanto de resultado para a empresa, e eu vou ter que atualizar o cap table da empresa para você se permanecer. Então, atualiza o partnership, atualiza o equity, atualiza o lock-up, não compete, não solicite, não aliciamento, de uma forma viável para o mercado. E mantém isso de uma forma atualizada no mercado, porque esse é o modelo de vocês. O modelo de vocês é um modelo de atração e retenção de pessoas. Certo? Se a gente tira todo mundo daqui debaixo das assessorias, o que sobra? Contrato com a corretora, que pouco se diferencia. Então, a capacidade de você atrair e reter pessoas que é o que diferencia, que vem dentro desses contratos. Por isso que o partnership é o glamour desse mercado. Então, o trabalho de você se manter atualizado exige você estar acompanhando todos esses resultados financeiros e estar dando transparência para esses profissionais, para a tua empresa inteira como um todo. Então, como é que você atualiza isso? Você precisa ter gestão. Você precisa ter plataforma, você precisa ter estrutura para que isso aconteça. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai ter churn de assessor, você vai ter equipes, filiais que não têm resultado, que às vezes tem equity num valuation bizarramente alto, ou que não entendeu e, mais uma vez, vai cair no canto da sereia de algum outro escritório. Então, aqui é o cuidado de você conseguir ter essa transparência societária do cap table da empresa. Se você tem esse assessor que dá resultado, atualize esses contratos. Dê transparência por que está sendo atualizado. Dê transparência por que esse assessor gerou resultado. Exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, se a gente pega, às vezes, nesses 30% de escritório, nesses 30% de assessores que geram resultado no escritório, a gente tem assessores que dão um puta de um resultado. Ele não tem nem perto do equity de um assessor, às vezes, que tem menos resultado para a empresa, que o escritório está tentando atrair e que ele paga equity para trazer. Então, dá exemplo, eu pego um assessor que está ali com 70, 80 milhões de carteira no escritório, mas está ali há 7, 8 anos dentro da operação. Não tem nada de equity. Tem casos de assessor com 200, 300 milhões de reais, não tem nada de equity, nunca recebeu R$1. Aqui é um caso extremo para vocês entenderem, mas tem esses casos. O que é importante entender? Se ele não tem nada, ele gerou por 7, 8 anos resultado e não recebeu nada de equity, não recebeu nada de dinheiro, ele vai sair da operação, não tem um porquê ele ficar dentro dessa operação. Ao mesmo tempo que eu tenho esse caso nesse escritório, eu tenho diversos outros assessores que, com menos carteira, que sem nunca ter gerado R$1 para a operação, tem um valor de equity maior.
E vamos ser sinceros, o cafezinho todo mundo sabe o que acontece, né? Não tem como esconder. A fofoca é o pior caminho para a informação errada. Então, aí a gente fica naquela tríade, né? Então, a gente tem uma falta de informação no mercado, ou seja, uma falta de informação das pessoas não conhecer o que é o partnership de verdade, o que é o valuation de verdade, o que é a estrutura de verdade. A gente tem uma falta de informação, que às vezes o escritório peca na hora de passar essa informação, certo? Porque quer reter ou porque acha que o assessor não tem essa informação próxima. E tem uma desinformação, que é, às vezes, a concorrente que vem trazer, né? Mas tua carteira vale 1%, mas tua operação tua carteira vale 2%, eu posso te pagar mais, posso te pagar menos. Então, se a gente bota essa tríade, a gente tem o cenário hoje que a gente está tendo no mercado, que é, hoje a gente tem mais movimentação de assessor no mercado inteiro do que contratação. Ou seja, eu estou vendo mais assessor pulando de casa em casa, seja entre assessorias da própria corretora ou até para outra corretora, do que contratação de novos assessores, do que contratação e crescimento da indústria. Isso tudo acontece por todo o cenário que a gente acabou de discutir com vocês. Então, nossa cabeça para vocês é, a gente traz o modelo com o objetivo de assumir o middle office de vocês para não só diluir todos esses custos fixos, seja de despesa administrativa como de pessoas, mas também para gerar rentabilidade para a indústria, para realmente gerar crescimento. Então, a partir do momento que a gente entra dentro do escritório, todo mundo que é parceiro da gente, tem acesso ao curso, vai começar um MBA semana que vem, então quem é parceiro não tem assessor inscrito, levanta a mão, semana que vem, inscreve os seus assessores no curso de MBA, todo mundo tem esse acesso, já foi reforçado para todo mundo. O que é importante? Eduque sua equipe, traga conhecimento, gere informação para eles. Então, não é só quesito de diluir custo fixo, entregar contabilidade, tesouraria, controladoria, jurídico, partnership, capsular tudo isso, profissionalizar a operação, assumir o que é não core de vocês e deixar vocês focarem na estrutura que é captação de cliente, captação de profissionais, gestão das áreas de produto, que é o que vocês sabem, gostam de fazer e fazem melhor do que a maior parte das pessoas no mercado, e deixar essa parte não core para a gente trabalhar em conjunto. Perfeito? Não é só a gente vai fazer, a gente vai ter que fazer em conjunto, a empresa continua de vocês. E a gente precisa demonstrar isso para a outra parte, para quem vai ser o deal que vocês vão trabalhar como um todo. Então, aqui depois vocês têm dentro da agendinha de vocês o caderninho ali, tudo que a gente assume e tudo que fica em função do escritório, perfeito em todas as áreas.